dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 11 e 15, que nos diz o seguinte: a santa e gloriosa palavra do Senhor. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Versículo 15, e vim aos do cativeiro até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Amados e amadas em Cristo Jesus, esta breve mensagem de hoje, podemos aqui dar um tema à mesma, como deserto não mata crente, luta não mata crente, provação não mata crente, lavado, comprado e remido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O versículo que nós lemos, ou melhor dizendo, os versículos que lemos, 11 e 15, do capítulo 3 de Ezequias, Deus falando ao profeta Ezequiel, melhor dizendo, Deus falando ao profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel encontrava-se no cativeiro. O profeta Ezequiel encontrava-se não em sua própria terra, mas Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e levou cativo o povo de Jerusalém, e Ezequiel era um dos cativos, estava em terra estrangeira, era escravo em terra estrangeira, estava em terra estrangeira e tinha que habituar-se aos costumes daquela terra estrangeira. Não havia templo de Salomão em terra estrangeira, mas na terra estrangeira, ainda que não houvesse templo de Salomão para sacrificar a Deus, para sentir a doce e gloriosa presença de Deus, todavia Ezequiel, aleluia, tinha a convicção que aonde ele estava, o templo de Deus poderia se manifestar, pois ele era um servo de Deus e um porta-voz do Deus de Israel. Amados e amadas em Cristo Jesus, Ezequiel, aqui o texto vai dizer, e o contexto vai revelar que Ezequiel morava junto ao rio Quebar. E quando você olha este contexto, você olha esta verdade, nos vem à mente Salmos de número 127, aonde alguns judeus deportados, alguns judeus do cativeiro disseram: junto aos rios da Babilônia penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativos pediam-nos cânticos. Um dos cânticos de Sião, e diziam: como entoaremos o cântico de Sião, os cânticos de Sião, estando em terra estrangeira. Amados e amadas em Cristo Jesus, junto aos rios da Babilônia, e um destes rios era o rio Quebar. Os cantores, os músicos, penduraram as suas harpas, penduraram os seus instrumentos de louvor. Ora, a Bíblia vai dizer: aquele que está alegre, canta, e quem está triste, ora. Amados em Cristo Jesus, havia uma tristeza muito grande no coração destes. Deixaram-se levar pela tristeza, deixaram-se levar pela angústia, deixaram-se levar pela dor e pelo sofrimento do cativeiro. Pararam e estacionaram, sentaram debaixo das árvores frondosas que há junto à margem do rio Quebar, e lá penduraram as suas harpas. Todavia, eu quero te afirmar neste momento agora: deserto não mata crente, aleluia, luta não mata crente, dor e sofrimento, fadiga e cansaço
produzido pelas provações, não mata um crente lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro, enquanto a maioria desiste, a maioria para, a maioria em meio ao deserto faz loucura, a maioria em meio ao deserto mete os pés pelas mãos, a maioria em meio ao deserto dá cabeçadas na parede, mas você não é a maioria. Você, eu quero crer, acreditar e declarar em nome de Jesus, faz parte da minoria que vai entrar na Cidade Santa, os céus pelas portas, faz parte da minoria que não é influenciado, não é Maria vai com as outras, mas é influenciador, mas é aquele que faz a diferença, como o sal da terra e como a luz do mundo. Aleluia! Você não é a maioria que chuta o balde, chuta o pau da barraca quando a luta, a dor e o sofrimento vem, mas eu quero crer e declarar que eu falo agora para a minoria, que quando a maioria junto ao rio Quebar para, descansa em meio à luta e ao sofrimento, aleluia, para e fica prostrado em meio à luta e ao sofrimento, mas você não. Eu quero crer e declarar que você ouviu a palavra do Senhor quando diz para mim e para você: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia. Nascai-o comum de aforgue. Esta luta não vai te matar. Este deserto não vai te derrubar, aleluia, e os teus perseguidores, os teus inimigos verão Deus te exaltar e verão a glória de Deus sobre a tua vida. Amados e amadas em Cristo Jesus, quando a maioria parou, quando a maioria não tinha mais disposição para continuar, não tinha mais forças para lutar, quando a maioria pendurou as suas harpas junto ao rio Quebar, havia um que ainda fazia diferença, havia uma minoria, e dessa minoria este um fazia parte, que era Ezequiel. Quando a maioria parou, Ezequiel continuou na caminhada. Quando a maioria sentou, Ezequiel continuou de pé. Quando a maioria já aposentou os seus instrumentos, aleluia, de cordas, os seus instrumentos de louvor, Ezequiel, como instrumento de Deus, não se aposentou, não, permaneceu de pé para a glória de Jeová. Ezequiel permanecendo de pé, ele ouvia Deus falar com ele, enquanto a maioria tinha tanta cera nos ouvidos que não ouviam Deus mais falar com eles, porque deserto não pode roubar a voz de Deus que fala ao teu e ao meu coração. Não pode. Ezequiel ouvia em meio ao deserto, em meio à provação, em meio ao cativeiro, Deus falar com ele. Além disso aí, Ezequiel, em meio ao deserto, em meio ao cativeiro, ele era obediente à voz do Senhor. E Ezequiel, quando muitos junto ao rio Quebar estavam cegos, cegados pelo deserto, cegados pelas provas, cegados pelas lutas, cegados pelas provações, Ezequiel, em meio ao deserto, teve visões de Deus. E no meio das visões, ele viu anjos querubins que entravam naquele lugar, que estavam no lugar, melhor dizendo, aonde ele se encontrava. Aleluia! Deserto não mata crente. Volto aqui a frisar, volto aqui a repetir, que no meio desse deserto você tenha visões espirituais. Quando muitos só veem provação, luta, só vem derrota, que no meio do deserto Deus possa abrir a tua visão
espiritual e você possa ver e enxergar, aleluia, a bandeira da vitória já hasteada a teu favor para a glória de Cristo Jesus. Que no meio do deserto você possa ouvir Deus falar com você, que você é mais que vencedor para a glória de Jesus. Deserto não mata crente. Fique nesta palavra de fé e esperança esta manhã e tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.